Bom dia, Brasil, Rio Grande do Norte, Mossoró, Aline Liares. Estou aqui hoje na Catedral Notre-Dame de Paris para falar um pouco a vocês desse acontecimento histórico. Primeiramente, quero dizer a vocês que Notre-Dame de Paris se situa no centro de Paris, no coração. É um monumento muito importante historicamente e é um símbolo cultural muito grande para os franceses e para a Europa. Pelas criações como a de Victor Hugo, pelos filmes, é um monumento que existia há mais de 850 anos, então é uma perda cultural muito grande. E hoje, os franceses choram, todo mundo chora, a Europa chora porque é uma perca muito grande para toda a Europa. Bom pessoal, então agora eu vou explicar a vocês como isso tudo aconteceu. Isso aconteceu na segunda, 15 de abril, às 19 horas. A Catedral Notre-Dame de Paris estava em renovação, em trabalho. Então, existia a flecha que estava ali. O incêndio começou na parte de baixo da flecha e ele acabou descendo e queimando todo o telhado, que na verdade o telhado da catedral é de madeira. Então, o incêndio ficou muito maior, cresceu e acabou pegando fogo em tudo. E aconteceu que a gente pode ver hoje, antes existia o telhado ali, que hoje está totalmente sem nada. Não existe mais telhado e está tudo queimado. Está tudo raspado. Bom, eu estou aqui hoje com o Pierre, que é parisiense, e ele vai nos contar um pouco do que ele acha desse acontecimento. Oui, voilà, j'ai appris ça hier quand j'étais au travail vers 20h. Ele aprendeu a notícia lá para as 20 horas, ele estava no trabalho quando aconteceu e quando ele soube dessa novidade muito ruim. Et voilà, dès que j'ai vu les images, les vidéos, les photos avec la flèche en feu comme ça. E desde que ele viu na televisão as imagens da flecha pegando fogo e a catedral pegando fogo, ele ficou muito triste. Voilà, ça fait beaucoup de mal, surtout pour nous les Français. Voilà, c'est un symbole culturel très important, un lieu touristique, un lieu historique. Et voilà, voir là l'état dans lequel il se trouve, c'est voilà. E é um símbolo muito importante historicamente e culturalmente para os franceses. E hoje, de ver ele dessa forma, do estado que está, é muito triste para todos os franceses e todos os europeus. Então, eu estou agora com o Kifi, meu colega artístico, né, meu companheiro de teatro, e ele nasceu aqui, é parisiense puro, e ele vai nos contar um pouco também desse acontecimento. J'étais au travail aussi hier et j'ai entendu la nouvelle vers 19h que la cathédrale brûlait. Ele estava no trabalho também, lá para as 19 horas, e ele pegou a novidade, escutou que a catedral estava queimando. Et après, dès qu'on a pu, on est allé vite voir la cathédrale parce qu'on avait peur que la cathédrale soit complètement détruite et de ne plus jamais la voir. E desde que ele aprendeu essa notícia, ele veio diretamente aqui ver se a catedral estava totalmente destruída ou não, o que tinha acontecido, porque o medo de todos era que ela estivesse totalmente destruída, que ela não está, só foi uma parte. Et c'est très triste puisque cette cathédrale, ça fait en vrai, ça fait que depuis 15 ans qu'elle est parfaitement rénovée et qu'elle était aussi belle. Et là maintenant il va falloir au moins 20 ans, 30 ans pour tout reconstruire et c'est très triste. E é muito triste porque só fazia 15 anos que a catedral estava perfeitamente linda, quer dizer, estava no seu melhor estado. Então fazia muito pouco tempo e aconteceu uma coisa dessa agora, é muito triste. E agora ela vai ter verdadeiramente que ser reformada completamente. E isso vai durar uns 15 ou 20 anos, então vai ser muito tempo para ela estar no estado que estava antes. Donc oui, c'est notre cœur, c'est le cœur de Paris, c'est le monument le plus important pour nous, même pour moi au-delà de la Tour Eiffel. Et grâce aux œuvres de Victor Hugo notamment, c'est un monument connu dans le monde entier. Et donc on est touché en plein cœur, c'est une tragédie pour nous. Então é uma tragédia muito grande, é um monumento muito importante pelas criações de Victor Hugo, pelas criações de filme que foi feito aqui. E é uma coisa muito tocante no coração de todos, porque é história, é cultura, é tudo que se queima assim de uma hora para outra. O incêndio acabou. Agora, como vocês podem ver, tem bombeiros lá dentro que estão vendo se
pode ter algum fogo ainda, estão limpando tudo, começando a reconstrução. A reconstrução agora da Catedral de Paris vai ser daqui uns 20 ou 15 anos que vamos ver ela como ela estava antes. Mas vai demorar, mas vamos esperar para ver a bela catedral como antes. Bom, então Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil, com essa eu vou dando tchau a todos vocês. Um abraço!